Bom dia, mais um dia aqui na presença do Senhor Jesus. Vamos ler hoje Atos capítulo 2, 37 ao 41. E depois vamos voltar ao 19, do primeiro ao número 6. Amém? Então lá vamos. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testifica e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescesse no que após ele havia, que cresce após ele. Vou ler de novo. Mas Paulo disse certamente: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos falar mais um pouquinho a respeito do Espírito Santo de Deus, de como ele agiu e de como ele continua agindo nas nossas vidas nos dias de hoje. Bem, os batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes já eram salvos, né? Se a experiência do batismo com o Espírito Santo não se distinguisse da conversão, os discípulos de Jesus teriam sido salvos a partir do dia de Pentecostes. Pois, todavia, Jesus virou-se a eles como salvos antes da experiência pentecostal. Então, Jesus fez assim. Jesus deixou claro que seus discípulos eram salvos, certo? Jesus lhe disse: Eu sou a videira e vós as varas. João 15:5. E também já estás limpo pela palavra que vos tendo falado. João 15:3. Então, falando ao Pai a respeito deles, diz: Não são do mundo como eu do mundo sou. Neste mesmo capítulo, Jesus afirmou que os seus discípulos foram dados pelo Pai. Jesus também disse aos seus discípulos, enquanto estava com eles, disse assim: Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10:20. Os discípulos ainda necessitavam de uma bênção. Então, apesar da experiência da salvação e das bênçãos recebidas na companhia de Jesus, os discípulos ainda queriam e careciam de uma bênção. O batismo com o Espírito Santo, em decorrência do batismo, receberiam um conhecimento mais profundo a respeito da união entre o Pai e o Filho, e entre Jesus e os discípulos. Então, o mesmo Espírito Santo haveria de guiá-los em toda a vontade, lembrando-lhes a palavra que Jesus já havia lhe ensinado. Então, somente após esse revestimento do poder é que os discípulos estariam equipados para continuar a obra iniciada por Jesus. Foi por isso que Jesus repetidamente lhes ordenou que não deixassem Jerusalém até que do alto lhe viesse e lhe fosse revestido através do poder do Espírito Santo de Deus. Bem, os crentes eram batizados com o Espírito Santo no início da igreja, né?
Lá em Jerusalém, Atos 2, capítulo 2, versículo do 1 ao 5, nós podemos ler isso. Aqui, na fundação da igreja, no dia de Pentecostes, Jesus, ele batizou com o Espírito os primeiros crentes. E em Samaria, as multidões ouvindo e vendo os sinais que Filipe fazia enquanto pregava a Cristo, enquanto ele falava de Jesus, eles creram e foram também batizados em nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, portanto, eram salvos, descritos como pessoas que haviam recebido a palavra de Deus. No entanto, não haviam recebido o batismo com o Espírito Santo. Isso só aconteceu quando Pedro e João oraram por aqueles novos crentes para que recebesse o dom do Espírito Santo. Então, quando a seguir os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo. Saulo, lá em Atos 9, 1 e 18, né? O grande perseguidor, quando seguia pela estrada a caminho de Damasco, já próximo à cidade, foi subitamente, né, cercado por um esplendor de luz do céu. Saulo caiu ali por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele perguntou quem era que falava com ele, ouviu a resposta: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo levantou-se daquele encontro e, abrindo os olhos, viu a ninguém. Por quê? Por quê? Porque ele estava cego. Então ele foi guiado pela mão, entrou em Damasco, pelos homens que estavam ali com ele. Porque só ele escutou aquilo. As outras pessoas que estavam com ele escutaram como se fossem trovões, mas Saulo, ele identificou a voz do Senhor. E após 3 dias, querido, dele ter sido levado lá a Damasco, em jejum e em oração, ele recebeu a visita de Ananias, que foi enviado por Deus, o qual, quando chega lá, impõe as mãos sobre ele para que ele tornasse a ver, né? E para que fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Saulo, ele já era salvo e agora recebia o batismo com o Espírito Santo. Lá na casa de Cornélio, estavam ali reunidos, né? Seus parentes, seus amigos íntimos, aquela reunião de família e amigos, perdoe. Aqui pela primeira vez, os gentios, eles receberam a palavra de Deus ali na casa de Cornélio. E eles creram no que eles estavam ouvindo. Louvado seja Deus. E a seguir, o Senhor batizou-os com o Espírito Santo. Caiu ali o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Na mesma ocasião, foram batizados nas águas ali também. Louvado seja Deus. Lá em Efésios, Atos 19, capítulo 1 ao 7, quando Paulo chegou a Éfeso, encontrou ali alguns crentes, sabemos que eram salvos, porque o escritor de Atos, ele chama eles de discípulos, de pessoas que estão sendo discipuladas da palavra. Então, Paulo lhes pergunta se havia recebido assim o Espírito Santo quando eles creram através da palavra. E a resposta daqueles irmãos foi que não havia ainda o recebido e nem ouviram ainda falar acerca do Espírito Santo. Então, Paulo queria que eles fossem salvos como ele e também recebessem essa bênção gloriosa. Assim, depois que aqueles discípulos foram batizados em nome do Senhor Jesus, assim que lhe imporam as mãos, assim que Paulo impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Louvado seja Deus, amados, que nós hoje possamos fazer isso, sermos batizados pelo Espírito Santo, aqueles que ainda não que possam ser batizados, que você possa impor as suas mãos e em Cristo Jesus, o Espírito Santo descer sobre essas pessoas e elas possam receber esse batismo através do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E para hoje, amado, eu quero te dizer que você possa fazer essa grande obra de oração em Cristo Jesus, buscando o Espírito Santo também para a sua vida, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, operar através da palavra de Deus, levando salvação àquelas vidas que você conhece, que são necessitadas e que elas possam ser salvas em Cristo Jesus, recebendo o batismo do Espírito. Então, que neste dia, em nome do Senhor Jesus, você tenha um bom dia, em nome de Jesus.